Eu estava sentada perto da árvore de Natal quando meu marido, que estava segurando a gravata que eu tinha acabado de dar de presente para ele, olhou pro iPhone novinho na mão do noivo da minha irmã e disse para a família inteira ouvir: "A sua irmã sabe como fazer um homem se sentir especial. Você deveria pegar umas aulas com ela." Algumas pessoas riram sem graça. Meu pai pediu para ele tomar um ar porque ele tinha bebido demais. Ele respondeu que estava apenas falando a verdade. Eu peguei meu celular devagar e me levantei. Já que é a noite de falar verdades, deixa eu fazer a minha contribuição. Todo mundo naquela sala estava curioso para saber o que eu tinha a revelar. Mas antes de eu continuar, deixa eu contar como a gente chegou até aqui. Meu nome é Lana, tenho 30 anos, trabalho como contadora. O tipo de emprego que ninguém acha glamuroso, mas que paga bem. Obrigada. E até alguns meses atrás eu achava que tinha uma vida razoavelmente boa. Apartamento próprio, salário acima da média e um marido que, na teoria, me amava. Só que não. Meu pai, Robert, se casou com Fiona quando eu tinha 16 anos. Ela era bonita, simpática, sabia dar uma festa, do tipo que todo mundo adora num primeiro momento. Junto com ela veio Becky, filha do primeiro casamento, um ano mais nova que eu. A gente nunca foi íntima de verdade. Tinha aquela cordialidade de ocasião. Natal, aniversário do meu pai, almoço de domingo quando não tinha como escapar. Eu sentia às vezes que ela me encarava como competição, mas logo descartava o pensamento. Você é paranoica, Lana, eu dizia pra mim mesma. Uns 3 anos atrás, Becky me ligou animada com uma novidade. Lana, eu tenho um amigo que eu preciso te apresentar. Você vai amar, juro. Ele é bonito, legal, tudo de bom. A gente pode sair um dia nós 4, eu e o Bradley e vocês 2, sem pressão. O nome dele era Joshua. Amigo dela desde a faculdade, disse ela. Na hora em que pensou em quem poderia combinar com ele, meu nome foi o primeiro que veio. Eu fui. Joshua era tudo o que ela prometeu. Alto, olhos claros, aquele tipo que faz você se sentir a pessoa mais interessante da sala. Perguntava sobre o meu trabalho, sobre meus hobbies e ria das minhas piadas sem graça para eu não ficar constrangida. Voltei para casa naquela noite com aquele sorriso idiota de quem sabe que algo bom está começando. Começamos a namorar. Ele mandava mensagem com frequência. Aparecia com flores sem motivo nenhum. Era atencioso de um jeito que parecia natural. A única coisa que me incomodava um pouco era a amizade dele com Becky. Próxima demais. Mensagens de madrugada, saídas com o pessoal da faculdade sem mim, piadas internas que eu nunca entendia o contexto. Uma vez entrei na sala e os dois pararam de rir ao mesmo tempo. Aquela pausa rápida demais, que você finge não ter notado, mas fica martelando na cabeça por dias. Eu levantei o assunto para ele algumas vezes. Joshua, às vezes me sinto incomodada com vocês sendo próximos demais. E ele sempre tinha uma resposta pronta. Lana, nós somos amigos há muitos anos. Você não tem amigos assim? Ou então, você tá sendo insegura, amor. Somos apenas amigos. E eu acabava me desculpando, por sentir o que eu sentia. Depois de 1 ano de namoro, ele me pediu em casamento. Joelho no chão, anel bonito. Discurso que eu guardei na memória por muito tempo. Eu disse sim. O casamento foi simples, mas lindo. 70 pessoas, vestido branco, festa que durou até o amanhecer. Becky foi uma das madrinhas. Ficou do meu lado durante a cerimônia inteira, sorrindo. Eu interpretei aquilo como felicidade por ter sido o nosso cupido. Hoje eu sei o que era aquele sorriso. Os primeiros meses de casados foram tranquilos. Pelo menos pareciam. A amizade de Joshua com Becky continuou intensa. Mensagens a qualquer hora, saídas que eu só ficava sabendo depois. Mas eu era uma mulher casada, tinha uma vida para construir, e me convenci de que estava exagerando. Até aquela sexta-feira de dezembro. A gente estava jantando em casa. Macarrão, vinho tinto, aquela rotina confortável de casal. O celular de Joshua estava em cima da mesa, o que em si já era incomum, ele sempre deixava no bolso. Estava relaxado, animado, falando sobre uma reunião que tinha ido bem naquela tarde. Ele era assistente de marketing, vivia de reunião e de apresentação em PowerPoint, e quando algo corria bem, ele precisava contar para alguém. O celular vibrou. A tela acendeu. Eu vi por menos de 1 segundo. Estou só de calcinha. Emoji de diabinho enviado por Becky. Meu coração disparou. Aquele silêncio interno que acontece quando o cérebro precisa de 1 segundo para processar o que os olhos acabaram de ver. Ele pegou o celular num reflexo tão rápido que pareceu ensaiado. Desligou a tela, colocou no bolso e continuou cortando a carne no prato como se nada tivesse acontecido. Esse meu colega Beckham é um inútil, ele disse sem olhar para mim. Mandou uma piada idiota como sempre.
Eu assenti. Aham. Só que eu sabia que não existia backup nenhum, e eu tinha quase certeza de que tinha lido Beck na tela. Continuamos jantando. Ele voltou a falar da reunião. Ficou um pouco mais tenso por uns 2, 3 minutos. Eu percebi, mas fingi não perceber. Depois relaxou, voltou ao normal, como se o mundo tivesse decidido cooperar com ele. Quando ele estava quase terminando o prato dele, ele disse que havia combinado de encontrar uns amigos e que tinha esquecido de mencionar antes. Pediu desculpa, se levantou e foi tomar um banho. Fiquei olhando para o prato por um tempo que não sei dizer quanto foi. Ouvi o chuveiro ligar. Fui até o quarto e peguei o celular dele que estava conectado no carregador em cima na cômoda. Eu sabia a senha. 1201. De tanto ver ele digitar, os dedos foram sozinhos. O celular desbloqueou. Abri as mensagens e encontrei a conversa com Beck. As últimas mensagens deles foram: estou só de calcinha. Emoji de diabinho, enviado por ela. KKK, você mandou mensagem bem quando ela estava do meu lado. Ele respondeu. Ela mandou. A Lana é lerda, nem deve ter lido. Ele respondeu. Acho que não leu mesmo, senão ela teria falado alguma coisa. Vou tomar um banho e já tô indo. Fui subindo a conversa. Encontrei fotos. Muitas fotos íntimas. Fotos dos dois juntos, nudes. Mensagens marcando encontros. Datas que eu cruzava na cabeça com as desculpas que ele havia dado. Conversas falando de mim. Joshua dizendo que não me aguentava mais, que eu era chata, sem graça, previsível, cozinhava mal. Beck concordando, dizendo pra ele aguentar só mais um pouco. Eu parei nessa frase. Aguentar mais um pouco? Pra quê? E então eu encontrei a mensagem que mudou o eixo de tudo. Era de Beck, algumas semanas antes. Amor, o Bradley é um mal necessário. Preciso ficar com ele pelo menos uns 2, 3 anos. Aí me divorcio, fico com alguns imóveis e uma pensão generosa. Tô fazendo isso por nós. Bradley era o noivo de Beck. Empresário de família rica, quieto, sério. O tipo que parece bom demais pra esse mundo. Ele e Beck tinham começado a namorar um mês antes de mim e Joshua. Agora estavam noivos há 3 meses. O casamento estava marcado para junho do ano seguinte. E ele era apenas mais uma peça no jogo deles. Joshua havia respondido. Eu sei, mas eu tenho ciúmes de pensar em vocês dois juntos. Você não tem ciúmes de me imaginar com a Lana? Beck disse. Não, amor. A Lana é ridícula. Não chega aos meus pés. Joshua mandou. É verdade, e é uma morta na cama também. Evito quando posso. Os dois riram. Dava pra ver pelo que eles usaram. Depois Joshua disse que a amava ela, e Beck disse que o amava. Trocaram um emoji de coração. Eu estava sentada na cama onde a gente dormia junto toda noite, lendo aquilo no celular dele. Escutei o chuveiro desligar. Coloquei o celular de volta exatamente onde estava. Saí correndo do quarto, me tranquei no banheiro. E chorei. O nosso casamento não foi impulsivo. Joshua se casou comigo por interesse e para ficar perto da família sem levantar suspeitas. Para ter uma cobertura. Foi Beck quem nos apresentou. Foi tudo planejado, calculado desde o começo. Do outro lado da porta ouvi Joshua dizer: já tô indo, tá? Não precisa me esperar. Vou chegar tarde. A porta da frente fechou. Fiquei no chão do banheiro até a respiração voltar ao normal. Depois peguei meu celular e liguei para Jill. Jill é minha melhor amiga há 12 anos. Ela ouviu tudo do começo ao fim sem me interromper uma vez. Quando eu terminei, ficou em silêncio por exatamente 2 segundos. Calma, eu tô indo pra aí. Chegou em menos de meia hora. E não veio sozinha. A mulher que entrou com ela era uma amiga dela, Lavínia, advogada especialista em direito de família. Falava com a objetividade de quem já ouviu coisa pior. Trouxe um bloco de notas e um jeito de se sentar que dizia claramente: eu vou resolver isso. A gente se instalou na mesa da cozinha. Eram 10 da noite. A casa estava em silêncio. Me conta tudo, Lavínia disse. Eu contei. Ela ouviu sem interromper, anotando aqui e ali. Quando terminei, ela colocou a caneta na mesa. Primeiro ponto, ela disse. Você não pode confrontar ele ainda até conseguirmos todas as provas. Nenhuma palavra, nenhum sinal. Se ele suspeitar que você sabe, vai apagar tudo antes que você consiga documentar qualquer coisa. Entendido, respondi. Segundo ponto. Vocês têm conta conjunta? Não, cada um tem a sua própria conta e dividimos algumas despesas. Ela continuou. Dinheiro ganho durante o casamento pertence aos dois, mesmo sem conta conjunta. Os gastos dele com a amante, restaurantes, presentes, hotéis,
Isso é dissipação de bens conjugais. É dinheiro do casal sendo usado em caso extraconjugal. Pesa muito num processo. Ela parou. Me olhou. Mas o que pode mudar tudo de vez é outra coisa. Se ele se casou com você enquanto mantinha um relacionamento com outra pessoa, sem nenhuma intenção real de honrar com o casamento, isso é fraude matrimonial. E fraude matrimonial abre a possibilidade de anulação, não apenas divórcio. Qual a diferença prática? No divórcio, os bens adquiridos durante o casamento são divididos. Na anulação por fraude, o casamento é tratado como se nunca tivesse existido, o que significa que cada um fica com o que era seu antes. Você disse que o apartamento você comprou sozinha antes do casamento, então ele não tem direito nenhum sobre ele. Ela fez uma pausa. Mas não para por aí. Além da anulação, você pode entrar com um processo civil separado contra os dois. Contra o Joshua por fraude. Ele induziu você a casar sob falsa pretensão. Isso gera indenização por danos materiais e emocionais. E contra a Becky também, por alienação de afeição. Nesse estado, ainda permitem processar a amante pela destruição do casamento. O comportamento dos dois foi deliberado, planejado, cruel. Isso pesa muito na hora de um juiz calcular a indenização. Eu fiquei processando por um momento. O que eu preciso fazer? Documentar tudo o mais rápido possível. Prints das conversas, fotos, extratos bancários dele. Ela cruzou os braços na mesa. E haja normalmente. Não muda nada. Não dá nenhuma pista. Vamos pegar ele de surpresa. Jill e Lavínia tomaram um chá rápido e foram embora. Fui me deitar. Fiquei de olhos abertos olhando pro teto, no escuro, pensando. Pensando que agora ele estava com ela. Os dois provavelmente rindo de mim, da ingênua que tinha acreditado na desculpa do Beckham. Imaginava a cena, ele chegando no apartamento dela, contando, os dois morrendo de rir da lerda que não tinha percebido nada. Mal podiam esperar o que estava por vir. Joshua voltou às 4 da manhã bêbado. Entrou devagarzinho achando que estava sendo discreto. Foi pro banheiro, deitou e dormiu em 2 minutos. Eu estava acordada, olhos fechados, respiração de quem está dormindo. Quando o ronco dele ficou regular, me levantei. Peguei o celular da mesa de cabeceira dele. Passei a hora seguinte documentando tudo com cuidado. As conversas. As fotos. Abri o aplicativo do Uber. Corrida pro apartamento de Beck naquela mesma noite e várias outras em dias anteriores, que fui olhando uma a uma. Abri os extratos do cartão dele que vinham no e-mail. $2.000 em joalheria nos últimos meses. Joias que nunca chegaram pra mim. Restaurantes que ele nunca me levou. Hotéis, flores. Mandei tudo pro meu e-mail num envio só. Apaguei o histórico. Devolvi o celular exatamente onde estava na mesa. Deitei. Fiquei de olhos abertos no teto até o sol clarear lá fora. De manhã mandei tudo pra Lavínia. Ela respondeu algumas horas depois. Disse que as provas já eram suficientes para entrar com o processo, mas que quanto mais evidências, mais forte ficaria o caso. Me pediu para continuar agindo normalmente por mais alguns dias. Ficar de olho em movimentações financeiras. Ver se aparecia alguma conta que eu não conhecia. Qualquer coisa extra. Fiquei olhando para o celular depois de ler a mensagem dela. A ceia de Natal na casa do meu pai estava se aproximando. Joshua e eu íamos como todo ano. Becky e Bradley também. Eu sabia que meu pai havia instalado câmeras de segurança pela casa alguns meses atrás. Ele havia comentado de passagem numa ligação, algo sobre querer mais segurança. Se Joshua e Becky fizessem alguma coisa na ceia, algum toque, algum olhar comprometedor, talvez as câmeras pegassem. Talvez eu conseguisse mais alguma coisa. Nos dias seguintes, eu fui a melhor atriz que eu mesma já vi. Sorri no jantar. Perguntei sobre o trabalho dele. Assisti série do lado dele no sofá. Ele não percebeu absolutamente nada de diferente em mim. O que, em retrospecto, me diz muita coisa sobre o tanto de atenção que ele me prestava. A ceia de Natal era em 2 dias. Na casa do meu pai tinha uma tradição. Cada casal levava o presente do parceiro e filhos, deixava embaixo da árvore, e antes da ceia, a família toda se reunia para troca. Eu tinha comprado um smartwatch no mês passado na Black Friday. O modelo exato que Joshua havia comentado que queria. Tinha ficado animada quando encontrei com desconto. Fiquei olhando para a caixa lacrada dentro do guarda-roupa por um bom tempo. Ah, quer saber? Não ia dar. Ia comprar outro presente. Na véspera, fui a uma loja de departamento e comprei uma gravata de poliéster com estampa de palhaço por $20. Era a cara dele. Cheguei em casa e embrulhei com o maior capricho da minha vida. Laço perfeito. Etiqueta com o nome dele em letra bonita. Fita dourada. Tava pronto. Chegou o dia.
A casa do meu pai e da minha madrasta Fiona estava decorada de cima a baixo. Guirlandas na escada, árvore enorme com enfeites que meu pai havia juntado ao longo dos anos, luzes brancas piscando em cada janela. Cheirava a peru assado, canela e aquele vinho quentinho com cravo que a Fiona sempre fazia nessa época. Família inteira reunida. Tios, primos, aquela vizinha que aparece todo Natal sem ser formalmente convidada e ninguém tem coragem de não deixar entrar. Cumprimentei todo mundo com o sorriso mais tranquilo que já usei na vida. Beijei meu pai na bochecha. Coloquei o embrulho embaixo da árvore com os outros e fui pegar um copo de vinho. Becky chegou um pouco depois com Bradley. Ela estava deslumbrante. Vestido vermelho escuro, cabelo perfeito, aquele sorriso que parecia genuíno e acolhedor. Abraçou a mãe com calor, cumprimentou os tios, com aquela facilidade social que eu sempre achei admirável até entender de onde vinha. Quando chegou até mim, me abraçou forte e demorado. Lana, querida, você está linda como sempre. Obrigada, Becky. Você também. 2 anos de farsa condensados num abraço de 10 segundos. Joshua estava animado, andando pra lá e pra cá sempre com um copo na mão. Circulou pela sala, foi de grupo em grupo fazendo piada, bebeu desde que chegou. Ele e Becky trocavam olhares a noite toda. Aqueles olhares rápidos, de canto de olho, que eu havia aprendido a reconhecer, mas antes não sabia nomear. Às vezes as mãos se roçavam quando passavam um pelo outro. Uma risadinha de piada interna aqui, um comentário em voz baixa ali. Eu observava tudo de longe com uma tranquilidade que me surpreendia. Só estava de olho, anotando no bloco de notas do celular os horários para ver depois nas câmeras. Estava chegando a hora do jantar. Mas antes, era a troca dos presentes. A família se organizou em volta da árvore. Os adultos foram passando os embrulhos. Meu pai entregou para Fiona uma caixinha pequena e elegante. Ela abriu com aquele sorriso ensaiado de sempre e disse que era lindo. Uma joia pequena, delicada. Devolveu com um estojo de couro, abotoaduras de prata. Meu pai agradeceu com um beijo no rosto dela. Então ele se virou para mim. Tirou um embrulho do bolso do blazer. Abri com cuidado. Era uma pulseira fina de ouro com uma gravação minúscula no fecho. Ele disse que havia mandado gravar com o meu nome. Tive que piscar algumas vezes para não chorar ali na frente de todo mundo. Fiona entregou uma pequena caixa de veludo para Becky. Becky abriu e tirou um par de brincos. Ela sorriu e agradeceu com um abraço, mas os olhos foram direto para a pulseira no meu pulso. Só por um segundo, mas eu vi. Becky pegou embaixo da árvore uma caixa grande com laço vermelho e entregou a Bradley. Ele abriu. Era um iPhone novíssimo, modelo mais recente. Ficou genuinamente surpreso. Bradley então entregou para ela uma sacola de tecido bege com o logo discreto de uma grife que eu reconheci na hora. Uma bolsa cara de couro. Becky abriu e fechou os olhos por um segundo, daquele jeito de quem está fingindo estar emocionada. Chegou a minha vez. Peguei o embrulho e chamei Joshua pelo nome. Ele veio animado. A embalagem era do tamanho idêntico de um smartwatch. Ele tinha certeza do que era. Dava para ver no jeito que pegou, já com um sorriso no canto da boca antes mesmo de rasgar o papel. Rasgou. Abriu a caixa. Ficou olhando para a gravata com estampa de palhaço. Sério, Lana? Ele levantou o embrulho para mostrar para os tios ao lado, rindo. Uma gravata com estampa de palhaço? Eu nem uso gravata, muito menos com essa estampa. Eu disse. Cada um ganha o que merece, querido. Joshua me olhou com certa raiva e soltou. É por isso que você não vai ganhar nada, Lana. O clima mudou na hora. Alguns tios trocaram olhares. Aquela frase tinha um peso diferente de uma piada de casal. Ninguém riu. Ninguém disse nada. O silêncio foi desconfortável o suficiente para Joshua perceber que tinha passado dos limites, e ele tentou sorrir para disfarçar, como se tivesse sido brincadeira. Ao redor, a família continuava trocando presentes. Abraços, que lindo, agradecimentos, tios rindo de longe. A vida da festa seguia em paralelo, alheia ao que estava acontecendo naquele canto da sala. Joshua olhou para o iPhone na mão de Bradley. Olhou para a gravata de palhaço na própria mão. E não conseguiu segurar. Minha esposa é muito pão dura mesmo, murmurou, rindo para nenhum tio em específico, como se fosse uma piada coletiva. Algumas pessoas riram sem graça. Uma prima perguntou para mim se era brincadeira. Becky gargalhou. Alto, completamente à vontade. Virou para Bradley. Tomara que a gente não fique assim igual eles, né, amor? Bradley deu um sorriso que não chegou aos olhos. E então Joshua, na 7ª taça da noite subindo para a cabeça, com o filtro completamente afrouxado,
Olhou pro iPhone na mão de Bradley, olhou pra gravata de palhaço e disse em voz alta, pra todo mundo ouvir: "A sua irmã sabe como fazer um homem se sentir especial. Você deveria pegar umas aulas com ela." Becky riu. Aquele riso sem graça de quem acabou de ver alguém falar mais do que devia. Olhou pra Joshua com um olhar cortante, rápido, que durou menos de um segundo, mas dizia claramente: "Para agora." Joshua não parou. A família sentiu o peso. Um tio quebrou o silêncio com um "Ui, essa doeu", tentando aliviar, mas não funcionou. Joshua virou para Bradley com um sorriso de quem acha que ainda está sendo engraçado. "E aí, Bradley, aceita trocar?" Bradley olhou para ele. Depois olhou para Becky. Depois olhou para o prato. "Não", ele disse seco. Ninguém riu. Joshua continuou, animado com a própria plateia imaginária, como se o constrangimento ao redor não existisse. "Eu fui muito corajoso mesmo por ter me casado com ela." Meu pai colocou o copo na mesa e olhou para Joshua com uma calma que eu conhecia bem, a calma de quem está no limite. "Joshua, chega, vai tomar um ar. Você bebeu muito." Joshua ergueu as mãos como se estivesse se rendendo, com aquele sorriso de bêbado que acha que está sendo charmoso. "Calma, sogrão. Eu só tô falando verdades." Eu senti o sangue esquentar. Eu estava ouvindo tudo com o copo na mão, quieta. Tinha bebido mais do que o normal naquela noite. Não muito, mas o suficiente para o filtro ficar um pouco mais largo. Ninguém é de ferro. Me levantei. "Verdades?" A voz saiu mais calma do que eu esperava. "Tem certeza que você quer falar verdades essa noite, Joshua?" O barulho da sala foi morrendo aos poucos. Todo mundo olhou para mim. "Já que é a noite de falar verdades, deixa eu fazer a minha contribuição." Eu disse pegando o celular dentro da bolsa devagar. A sala inteira me observava. Alguns curiosos querendo saber da lavação de roupa suja, alguns constrangidos, meu pai com aquela expressão de quem não sabe o que está por vir, mas sente que é grande. Joshua ainda tinha um sorriso no rosto, achando que eu ia iniciar uma briga que ele estava disposto a ganhar. Descobri há alguns dias que meu querido marido Joshua e minha querida irmã de consideração Becky têm um caso há anos. Silêncio de cemitério. Becky e Joshua se entreolharam num reflexo. Rápido, involuntário. Exatamente o tipo de olhar que entrega tudo sem precisar de mais uma palavra. Bradley, coitado, ficou parado com o copo na mão, processando. "Você tá louca? Da onde você tirou isso?" Becky disse, com aquela voz controlada de quem está tentando parecer ofendida, mas na verdade está com medo. Eu nem olhei para ela. Peguei o celular e comecei a ler. Li as conversas com voz clara e pausada, devagar o suficiente para que todo mundo pudesse acompanhar. Joshua dizendo que não me aguentava mais, que eu era chata, sem graça. Becky dizendo para ele aguentar mais um pouco. E então li a parte que explicava o porquê. "Você precisa continuar casado com ela. Ela é o nosso álibi. A gente fica perto sem levantar suspeita de ninguém. Depois que eu me divorciar, você pede o divórcio também, pega o que puder dela e a gente some junto. É simples." A sala inteira ficou em silêncio. "Isso é mentira!" Becky se levantou. "Ela tá inventando isso. Qual é o seu problema, Lana?" Continuei lendo. "O Bradley é um mal necessário. Preciso ficar com ele pelo menos uns 2, 3 anos. Aí me divorcio. Fico com alguns imóveis e uma pensão generosa. Tô fazendo isso por nós." O silêncio depois dessa frase foi diferente. Mais pesado. Bradley se levantou devagar. Estendeu a mão na minha direção sem dizer nada. Dei o celular para ele. "Isso não é verdade, Brad." Becky se levantou. "Ela deve ter montado isso com inteligência artificial para acabar com o nosso noivado. Ela morre de inveja de nós." "Isso é invasão de privacidade." Joshua apontou o dedo para mim. "Isso é crime. Você pegou meu celular? Eu vou te processar por isso." Becky deu uma cotovelada disfarçada nele. "Cala a boca, seu idiota." Bradley ficou lendo, passando print por print com aquela atenção de quem está procurando um erro, uma saída, alguma coisa que prove que está interpretando errado. Deve ter reconhecido a forma de escrever, os emojis que ela sempre usava, as expressões que eram exclusivamente dela. Ficou branco. Devolveu o meu celular. Olhou para Becky por um longo momento. Pegou o iPhone que ela havia dado de presente e colocou na mesa com uma batida seca. Olhou para o dedo dela. "O anel." Becky ficou parada. "O anel, Becky. Tira." Ela tirou o anel de noivado com a mão tremendo e colocou na mesa ao lado do iPhone. Bradley pegou o anel, depois a bolsa de luxo que tinha dado para ela, e foi em direção à porta. Becky se levantou. "Brad,
Espera. Isso é tudo mentira. Ela inventou. Você me conhece. Ele não parou. Brad, por favor. A voz dela quebrou. Você sabe que eu te amo. Isso não faz sentido nenhum. Ele parou antes de sair. Virou para ela uma última vez. Não quero te ver nunca mais. A porta fechou. Becky ficou olhando para a porta fechada por 2 segundos. Depois virou para mim. Tinha fúria nos olhos. Aquela fúria de quem perdeu tudo e precisa colocar a culpa em alguém. Começou a andar na minha direção. Joshua apareceu na frente dela. Abriu os braços como se fosse um herói de filme e tomou a decisão mais idiota da noite. Ele endireitou a postura, olhou para Becky com uma expressão que na cabeça bêbada dele devia parecer romântica e corajosa. Já que tudo foi exposto, ele disse, a gente pode finalmente assumir o nosso relacionamento, Becky. Eu peço o divórcio da Lana e a gente vive junto. Ela virou para ele. O que eu vi no rosto dela naquele momento não tinha camada nenhuma. Era desprezo puro, do tipo que não precisa de elaboração. Você é idiota? A voz dela era baixa, cortante. Você acha que eu quero ficar com um pobretão como você? Joshua abriu a boca. Fechou. A ficha caindo em câmera lenta. Começou a chorar. Joshua, completamente destruído, começou a gritar entre soluços. Passei 5 anos esperando por você. E é isso? Sou um pobretão? Você é igualzinha à sua mãe. Farinha do mesmo saco. 2 interesseiras, 2 sanguessugas que usam os homens e jogam fora quando não servem mais. Meu pai se levantou. Colocou os 2 punhos na mesa com uma calma que assustou mais do que qualquer grito. O que você quer dizer com isso? Joshua, completamente sem filtro, sem nada mais a perder, encarou meu pai e contou. Sabe de quem foi a ideia de tudo isso? Joshua olhou para Robert. Da sua esposa. Meu pai ficou parado. Sim, foi a Fiona que disse para Becky que eu não prestava, que eu era pobre, que não tinha futuro, que ela merecia alguém que bancasse os luxos dela, que Becky tinha que fazer igualzinho ao que ela fez com o senhor. Ele olhou para o meu pai nos olhos. A Fiona fisgou um homem rico, se instalou bem e ensinou a filha a fazer o mesmo. Ele fez uma pausa. Sabe o que ela disse para Becky, palavra por palavra? Eu decorei porque a Becky me contou na época e nunca esqueci. Ele olhou para Fiona. Filha, ache alguém que te sustente e se encontre com alguém que te agrade de verdade. É assim que funciona. Fiona não piscou. A Fiona mandou a Becky achar alguém com dinheiro, mas como a gente se amava e não ia terminar. Então a Becky teve uma ideia. Eu começava a namorar alguém do círculo da família para não levantar suspeita. Assim a gente podia sair junto, viajar junto, sem ninguém questionar nada. Ele olhou para mim por um segundo. Foi aí que a Lana entrou. Meu pai virou devagar para Fiona. Passou a mão no rosto como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. A Fiona sabia de tudo. Sempre soube e apoiou o plano desde o começo. Joshua pausou. Olhou para o meu pai com uma expressão que eu não consegui classificar. Mas tem mais uma coisa, sogrão. Ou melhor, ex-sogrão. 5 anos atrás, numa noite que eu e a Becky brigamos feio, eu liguei para Fiona. Pedi para ela intermediar, falar com a Becky por mim. Fiona se levantou. Para agora. Você tá bêbado e tá inventando coisa. Isso nunca... Joshua a afastou com o braço, sem nem olhar para ela. Ela me chamou para tomar um drink. Disse que ia me ajudar a reconquistar a Becky. Ele pausou. E a gente acabou indo pra cama naquela noite. A sala inteira ficou em choque. Meu pai estava parado como uma estátua. Mentira! Fiona apontou o dedo para Joshua. Isso é tudo mentira. Você não tem como provar nada disso. Se eu nunca te vi pelada, Joshua disse com uma calma perturbadora. Então como eu sei que você tem uma marca de nascença perto do cóccix? Silêncio absoluto. Fiona abriu a boca. Fechou. Eu fiquei olhando para a cena sem conseguir processar direito. Aquela ceia estava ficando muito além do que eu havia imaginado quando saí de casa naquela noite. Eu queria provas de uma traição. Estava assistindo a família inteira desmoronar ao vivo. E nem eu sabia dessa marca em Fiona. Joshua só poderia saber se tivesse visto com os próprios olhos. Mãe. A voz de Becky havia mudado completamente. A armadura sumiu de vez. Eu não acredito que você fez isso comigo. Silêncio. Fiona olhou para a filha com uma frieza que gelou o ambiente. Cala a boca, Becky. Deixa de ser hipócrita. Você é igualzinha a mim.
Para de fingir que é melhor do que o que você é. Becky ficou parada por 2 segundos. Sua vagabunda, ela disse. Simples, direto, para a sala inteira ouvir. Ah, e você é uma pura santa, não é? Fiona respondeu sem piscar. As duas foram aos gritos. Pratos vibrando na mesa. Tios tentando afastar as duas. Meu pai no meio da sala com aquela expressão de quem está vendo tudo desmoronar de vez. Meu pai foi até Joshua. O empurrou para fora de casa com uma firmeza que eu nunca tinha visto nele. Depois virou para a sala inteira. A festa acabou. A voz estava controlada, mas havia algo por baixo que eu nunca tinha ouvido antes. Obrigado a todos por virem. O show acabou. Podem ir embora. Ninguém precisou ouvir 2 vezes. Os tios começaram a se levantar em silêncio, pegando casacos, com aquela pressa discreta de quem quer sair antes que piore. Em menos de 5 minutos a casa estava quase vazia. Becky pegou a bolsa do encosto da cadeira e foi embora sem se despedir de ninguém. Meu pai voltou para a sala. Olhou para Fiona, que estava sentada em silêncio. Eu quero o divórcio. Saia da minha casa essa noite. Ela se recusou. Avançou nele. O empurrou com força. Ele bateu o ombro no batente da porta. Eu já estava com o celular na mão. Liguei para a polícia em silêncio. Saí do cômodo por 1 segundo. Falei baixo e rápido. Endereço, situação, agressão em andamento. Desliguei e voltei para a sala. O clima estava saindo do controle e eu sabia que aquilo não ia terminar bem sem intervenção. Fiona estava longe de ter acabado. E então Fiona, alta de bebida e de anos de coisa engolida, abriu a boca. Quer saber, Robert? Ela jogou o cabelo pro lado com uma calma que assustava. Sim, eu te traí mesmo. Sempre te traí. E você nunca ficou sabendo. Desde o começo. Quase 15 anos de casamento, Robert. 15 anos te traindo e você dormindo feliz toda noite sem desconfiar de nada. Meu pai deu um passo em direção a ela. Fiquei com Joshua mesmo. E daí? E o instrutor de yoga também, que era 30 anos mais novo que você e sabia exatamente o que fazer. Coisa que você nunca soube. Ela levantou o queixo. Você nunca me satisfez, Robert. Nunca. Eu tinha que procurar em outro lugar o que você não era capaz de me dar. Você acha que eu era apaixonada por você? Como é tolo. Ela soltou uma risada. Eu era apaixonada por isso. Ela abriu os braços mostrando a casa, as paredes, os móveis, os quadros, tudo. Por essa casa, pelas viagens, pelas joias, pelo cartão sem limite, pelo padrão de vida que eu nunca teria sozinha. Mas por você, ela franziu o nariz. Nunca. Tive que suportar um velho gordo como você por 15 anos. 15 anos, Robert. E agora você quer me expulsar assim, como se eu fosse descartável? Meu pai abriu a boca para responder. Fiona não deixou. Partiu para cima dele com uma fúria que ele não esperava. Tapas no rosto, no peito, gritando que não ia a lugar nenhum, que aquela casa era dela tanto quanto dele, que ele não tinha o direito de fazer isso depois de tudo que ela havia suportado. Meu pai tentou se defender segurando os pulsos dela. Ela continuou gritando. Foi aí que a campainha tocou. A polícia chegou enquanto Fiona ainda gritava e tentava se soltar da mão do meu pai. Os agentes separaram os dois imediatamente. Um deles pediu que todo mundo se afastasse e começou a avaliar a situação. Outro veio até mim. A senhora presenciou o ocorrido? Sim, eu disse. Ela avançou nele quando ele pediu que ela saísse de casa. Tapas no rosto, empurrão. Ele bateu o ombro ali no batente. Do lado de fora, Fiona continuava gritando. Que era mentira, que ela era a vítima, que meu pai havia a provocado, que ninguém ali estava dizendo a verdade. Meu pai foi até um dos agentes com a voz controlada e o rosto ainda vermelho das marcas dos tapas. Eu descobri essa noite que minha esposa me traiu durante anos. Pedi que ela saísse da minha casa. Ela se recusou e partiu para cima de mim. Ele pausou. E se precisarem de provas, tenho câmeras de segurança por toda a casa. Tudo foi gravado. O agente levantou a cabeça do bloco de notas. Áudio também? Áudio e vídeo, meu pai disse. O agente anotou tudo, pediu documentos, pediu que meu pai fosse até a viatura assinar o registro de ocorrência formal. Fiona foi algemada enquanto isso. Continuou gritando mesmo algemada, que ia processar todo mundo, que a casa era dela tanto quanto do meu pai, que aquilo era um absurdo. Os agentes a colocaram na viatura com uma paciência profissional que eu não teria. Meu pai voltou depois de assinar o registro. Entrou em casa, fechou a porta e ficou parado no meio da sala vazia por um longo tempo,
Sentei-me do lado dele. Não tinha nada a dizer. Fiquei lá. Depois de um longo tempo, sem olhar para mim, ele disse: "Essa ceia de Natal foi a mais honesta do que qualquer uma dos últimos anos." Eu não tinha nada a acrescentar. Era verdade. Nos meses seguintes tudo se encaixou. Meu pai entrou com pedido de divórcio. Infidelidade provada, agressão registrada pelas câmeras, confissão gravada em áudio com hora e data. Fiona ficou detida por uma noite. O irmão dela, que havia estado na ceia e visto tudo com os próprios olhos, pagou a fiança no dia seguinte. Não estava feliz. Eu o vi sair naquela noite com a expressão de quem acabou de descobrir que não conhecia a própria irmã tão bem quanto pensava. Mas era a irmã. Então pagou, sem dizer muita coisa. Fiona foi solta e quis brigar. Era o jeito dela. Conseguiu um advogado, entrou com contestação, tentou desqualificar as câmeras, tentou mudar a narrativa. Mas sem dinheiro próprio para bancar uma briga longa, e com provas tão pesadas contra ela, a confissão gravada, a agressão em vídeo, o histórico de 15 anos de traição documentado, o processo foi minguando. Alguns meses depois aceitou um acordo. Um apartamento pequeno que meu pai alugava, longe da casa que ela havia chamado de sua por 15 anos. Uma pensão que dava para pagar as contas, mas não as viagens, não as joias, não o padrão de vida que ela havia planejado manter para sempre. E diferente de 15 anos atrás, quando era jovem e bonita o suficiente para fisgar um homem como meu pai, o tempo não havia sido gentil com o plano dela. Não tinha mais a juventude, não tinha mais o charme fácil dos 30 e poucos anos. Pescar outro Robert agora seria muito mais difícil. Ela teria que ralar, e ralar de verdade, para conseguir alguém que caísse na conversa dela. Eu protocolei o pedido de anulação por fraude matrimonial. O apartamento já era meu antes do casamento, então ele não tinha direito nenhum sobre ele. As provas que eu havia reunido eram sólidas. Prints das conversas, histórico do Uber, extratos do cartão com milhares de dólares gastos com Becky. E ainda tinha as gravações das câmeras da casa do meu pai, a confissão de Joshua explicando o plano todo, áudio e vídeo, com hora e data. Joshua tentou negociar. Lavínia nem deixou a conversa avançar. Além da anulação, Lavínia entrou com um processo civil separado, contra Joshua por fraude, porque ele havia me induzido a casar sob falsa pretensão. E contra Becky por alienação de afeição, porque ela havia planejado e participado ativamente do plano desde o primeiro dia. Os dois foram condenados a me pagar uma indenização de $80 mil, 40 de cada um. Não tinham dinheiro no momento, mas a sentença ficou no nome dos dois. Qualquer bem que adquirissem no futuro poderia ser penhorado. Joshua saiu com uma mão na frente e outra atrás, com dívidas e com uma sentença no pescoço. No final, pelo que fiquei sabendo, acabou fazendo as pazes com Becky e foi morar com ela. O pobretão foi morar com a mulher que havia passado anos planejando pescar um homem rico. Os dois sem dinheiro num apartamento de aluguel. E uma dívida com meu nome no topo da lista. Ele sabia que não era suficiente para ela. Sabia que nunca seria. Mas ficou mesmo assim, porque no fim, um homem sem dignidade aceita qualquer migalha de quem diz que o ama, até o dia em que ela achar algo melhor. E ia achar. Era só questão de tempo. Becky, que havia calculado cada passo com tanto cuidado durante anos, ficou exatamente onde não queria estar. Com um homem sem patrimônio, num apartamento de aluguel, precisando trabalhar todo dia para pagar as contas. Ah, e o iPhone que ela deu pro Bradley naquela noite com tanto estilo, com aquele laço vermelho e aquele sorriso de quem pode tudo? Eu sempre me pergunto em quantas vezes ela parcelou. Deve estar pagando até hoje. Bradley e eu nos encontramos sem querer uns meses depois. Num café, por coincidência. Ficamos conversando por 2 horas. Tinha muito a dizer. 2 pessoas traídas pela mesma dupla durante o mesmo período, pela mesma mentira, se entendem de um jeito que ninguém de fora consegue. Não foi amor imediato. A gente estava machucado demais para isso. Foi amizade primeiro. Mensagens aqui e ali, um café de vez em quando, aquela cumplicidade de quem passou pela mesma coisa e não precisa explicar nada. Com o tempo, as conversas foram ficando mais longas, os silêncios mais confortáveis. Eu percebi que ria de verdade quando estava com ele. Percebi que ele me olhava de um jeito que eu havia esquecido que existia. Ninguém planejou nada. Ninguém forçou nada. Apenas floresceu. Devagar, com calma, do jeito que as coisas boas costumam acontecer quando a gente para de tentar controlar tudo. Num sábado de novembro, quase 1 ano depois da terrível ceia, estávamos num shopping juntos quando os vi no corredor. Ela apareceu primeiro. Becky, de mãos dadas com Joshua, sacolas de lojas populares penduradas no braço. Estava diferente.
Não na aparência, mas em alguma coisa que eu não conseguia nomear. Menos brilho. Aquela energia de quem está exatamente onde não queria estar. Ela me viu antes de eu fingir que não tinha visto. Os olhos dela foram para mim, depois para Bradley do meu lado, depois para as sacolas que eu carregava. Cartier, Louis Vuitton. Demorou uns 2 segundos para tudo registrar no rosto dela. E quando registrou, foi rápido demais para ela esconder. Joshua nem percebeu. Continuou andando, olhando para o celular, completamente alheio. Becky e eu ficamos nos encarando por um momento que pareceu muito mais longo do que foi. Eu sorri levemente, sem esforço. Daquele jeito que acontece quando a vida se encaixa no lugar certo. Ela me olhou com um ódio que ela nem tentou esconder, porque ela entendia, melhor do que ninguém, o que eu estava segurando no braço. Não era só um homem bem-sucedido e íntegro. Era a vida que ela havia planejado para si mesma durante anos. O prêmio que ela perdeu na própria jogada. Apertei o braço de Bradley com mais força. E seguimos o caminho que a vida havia preparado para nós. Ela planejou uma vida que não merecia ter e acabou com o pobretão. E eu ganhei um futuro que nunca esperava ter. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra gravata. Eu gosto muito de saber quem ficou comigo até o fim. Muito obrigada por ter acompanhado essa história. Se você gostou, deixa o seu like e o hype aqui embaixo. Ajuda demais o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem história nova te esperando aqui. Um beijo enorme e até a próxima.